Não, são coisas que acontecem. Eu queria dizer aqui uma coisa que... Estas coisas às vezes ditas ainda por cima, porque quem não joga a bola parece que tem... E às vezes influencia um bocadinho quem ouve. Estes jogadores que são muito rápidos, tanto passam por o defesa, neste caso por Vertonghen, com 32 anos, como passavam quando o Vertonghen tinha 17 ou 18. É igual. Porque os jogadores têm a velocidade que têm e não perdem ou podem perder um pouco de velocidade com a idade. Não são até assim tão velhos, mas um jogador que é mais rápido que o defesa é mais rápido sempre. Quando tem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos. Não tem nada a ver com E há outra questão ainda importante que Cruyff dizia, que é quando um jogador começa a correr antes do outro, vai parecer sempre mais rápido. Claro. É sempre Portanto, mais rápido. não tem rigorosamente nada a ver Mas a com a velocidade idade. é uma coisa, a velocidade de reação é outra, Pronto, e vai-se perdendo não com o tem nada a tempo. ver E com as a coisas idade. distintas. Os primeiros metros são sempre mais Não importantes. tem nada a ver com a idade. O que é que acontece ontem? Aquilo que aconteceu ontem é que realmente foi imprudente. É um jogador que aparece-lhe nas costas quase mais rápido que ele e até se percebe que o toque é um toque, pareceu até sem intenção, mas toca e derruba o jogador que vai na direção da baliza. Portanto, agora, é uma situação que tem o Otamendi com 32, como tem um defesa por essa ordem de ideias, Pepe não jogava já futebol. Quer dizer, tem 37, vai fazer 38, continua a ser um jogador muito Aqui rápido. a questão é serem dois jogadores Pois, já mas aí, com mais de 30 mas aí anos. já é uma Pepe joga ao lado dos jogadores mas mais isso é uma novos. questão estrutural. Isso aí já é o treinador que tem que organizar, se calhar, a defesa de outra maneira. Jogar com a defesa mais baixa, por exemplo, em vez de querer tentar jogar com o bloco muito subido. Não sei, mas isso é o treinador que tem que pensar nisso. Alguma coisa terá de fazer Jorge Jesus, porque o Benfica tem a defesa mais frágil dos últimos 36 anos. Os encarnados só não sofreram gols em 4 encontros esta temporada, frente ao Moreirense, Rio Ave, Belenenses Chade e Standard de Liège. Nos últimos 2 jogos, o Benfica concedeu 6 golos, 3 frente ao Boa Vista, 3 ontem frente ao Glasgow Rangers. Antes, os encarnados já tinham sofrido golos frente ao PAOK, quando perderam o acesso à Liga dos Campeões, mas também frente ao Famalicão, Farense e Lech Poznan. Desde a época de 84-85, que o Benfica não sofria 13 golos em 10 jogos oficiais. A defesa é, neste momento, Sérgio Critinas, o grande problema deste Benfica? Há quem aponta ao meio-campo. Acho que há problemas na defesa, sim. Ao contrário do que tenho lido e visto, não creio que os centrais sejam o maior problema do Benfica. Acho que é um problema... acho que há problemas graves na forma como a equipa defende. Os laterais, por exemplo, ontem o Benfica teve 4 laterais em campo. E nenhum deles esteve particularmente feliz, inclusive Grimaldo, que não jogava há algum tempo, no lance do terceiro gol do Rangers, perde a noção da posição, fica a meio caminho, dá um espaço muito grande para a fuga do extremo direito nas costas. Portanto, acho que há um problema claramente na forma como toda a equipa defende. Acho que no futebol hoje já há muito tempo que já é assim, não são só as defesas que defendem, não são só os avançados que atacam. O futebol há 11 jogadores a fazerem em simultâneo qualquer coisa em bem da equipa. Acho que no caso de ontem, por exemplo, o Otamendi faz a falta, eu concordo com o Diamantino, acho que essa intenção. Acho que está a acompanhar o jogador, tenta acompanhar o jogador, é imprudente e acaba por fazer aquele toque na perna. E aquilo nasce por causa de um passe longo nas costas da defesa. A defesa está completamente subida, está na linha quase do meio campo e é no limite fora de jogo. Portanto, é uma linha que é mal feita na altura do fora de jogo, é uma pressão que não é feita sobre o jogador que faz o passe. Portanto, há muitas razões para aquilo a ser acontecido e acho que muitas vezes olhamos só para os centrais, que estão mais perto quando a equipa sofre golos ou são os últimos a serem batidos e um central pode fazer muito pouca coisa quando apanha um avançado em velocidade com a bola controlada à frente dele. É sempre difícil parar um jogador assim. Diamantino, Jorge Jesus ontem falou até dos laterais. No intervalo acaba por substituir, fazer as mudanças nos laterais. Tem de ir ao mercado o Benfica, tendo em conta as opções que tem, neste caso, para as laterais? Eu acho que sim. Mesmo com aquilo que este miúdo pode fazer, o Diogo Gonçalves, e se para o campeonato português não se notará muito algumas deficiências, principalmente defensivas, que terá, até porque nunca foi o seu lugar, mas pode até servir. Nestes jogos de um grau de dificuldade superior, não me parece que seja o jogador que possa fazer com que a equipa, com que a defesa seja uma defesa mais consistente. Aquilo que me parece, e eu já o disse aqui várias vezes, aquilo que me parece nesta equipa do Benfica, principalmente da maneira como Jorge joga, e já era na última passagem para o Benfica,
esta, muitas vezes, vertigem ofensiva, e viu-se aquilo que aconteceu, por exemplo, no jogo do Bessa, onde mexeu em meter muitos jogadores na frente. Aquilo que me parece é a falta de equilíbrio que esta equipa tem. E esta equipa tem falta de equilíbrio, na minha opinião. A falta de equilíbrio que tem deve-se a não ter aquilo que as equipas anteriores de Jorge Jesus no Benfica tinham, que tinham o Matites, depois Javi Garcias, que dão o equilíbrio e que fazem as coberturas aos laterais, que hoje não há ninguém que faça. Não faz Gabriel, não faz Pizzi, não faz ninguém. Aquilo que me parece, daquilo que o Benfica tem neste momento, aquilo que me parece mais aproximado, embora não seja também, na minha opinião, esse tal 6 como Matites ou como Xavi Garcia, é Samaris. Não sei o que é que estará a ser feito com Samaris, mas dentro do que há até janeiro, parece-me que Samaris é aquele que pode dar esse equilíbrio à equipa. Na Sim, Liga estou a falar Europa no Campeonato Português. Muito bem, olhamos para o ataque. Darwin Núñez foi figura em destaque no empate do Benfica no jogo de ontem frente ao Rangers. O avançado uruguaio marcou um golo e fez uma assistência no jogo de ontem. São agora 4 golos em 3 jogos da Liga Europa. Darwin Núñez esteve em campo meia hora, tendo começado o encontro no banco. O avançado de 21 anos soma ainda um golo na Liga e é o rei das assistências no Campeonato Português. Está também Jorge a fazer uma dupla muito interessante com Luca Waldschmidt. Parecem entender-se muito bem ambos os jogadores. Normal destes mecanismos. Nós lá fora estávamos a falar um pouco, falamos de futebol, como é evidente, e do jogo de ontem, e de Jorge Jesus e de outros aspectos a nível de futebol. E Jorge Jesus mudou um pouco a sua maneira de jogar desde que foi para o Brasil, em função de ter 2 avançados com muita mobilidade. Mas ao ter esses 2 avançados com muita mobilidade, precisam de médios que entrem no espaço e que possam entrar em zonas de finalização e que possam organizar. E eu penso que é isso que está a faltar um bocadinho a este Benfica, que, por exemplo, ele tinha no Brasil, que tinha um Arrascaeta e o Everton que entravam em zonas de finalização. Aqui, quando dá aula em campo a um lado, Waldschmidt às vezes nem sempre aparece na zona de finalização e é preciso aparecer, mas acho que são 2 jogadores que, ao nível da assistência, acho eu, com estes 2 jogadores, tendo um avançado de raiz daqueles ratos que jogam bem de costas para a baliza, que jogam bem na área, eu acho que a produtividade da própria equipe iria ser muito superior. Mas, de qualquer das formas, acho que em termos da tal mobilidade, em termos da qualidade técnica que os jogadores têm, acho que eles têm, de jogo para jogo, se entendido e vão-se conhecendo cada vez mais. E ontem foi a prova provada quando entraram, mexeram um bocado com aquela dinâmica. Se complementam. Exato, porque o problema disto é quando darem cai, por exemplo, na direita, Waldschmidt tem que cair no outro lado ou tem que cair no meio, quando cai no outro, se conhecerem os movimentos um do outro. Quando isso não acontece, torna-se muito difícil, como se viu em termos na primeira parte, em termos com o Safarovic. Muito bem, e já aqui também demos conta de um episódio caricato no jogo de ontem. Jorge Jesus saiu disparado do banco após o apito final e dirigiu-se a Rafa, questionado pela CMTV, disse que foi dar os parabéns ao jogador, pois considera que foi o melhor em campo. Disse mesmo que é com jogadores como Rafa que o Benfica pode conquistar títulos. No entanto, nas imagens, numas primeiras imagens mostradas pela realização, parecia até estar irritado com o internacional português. Depois, com estas imagens divulgadas pelo jornal Record, podemos ver que Jesus começa por abraçar Rafa antes de lhe dirigir as tais palavras, segundo Jorge Jesus, a dar os parabéns a Rafa. Sérgio Critinas, tem sido um Rafa diferente daquele que terminou a época passada e que muitas vezes foi criticado? Sim, eu já aqui disse, e uma vez tive aqui uma pequena diferença de ideias com o Jorge Amaral, acho que o Rafa tem potencial para ser o melhor jogador da Liga Portuguesa. Em termos de qualidade técnica, de aceleração com bola, é um jogador que tem umas características que é muito raro encontrar. Ontem fez um jogo... É um jogador fetiche. É um bocadinho. Acho que é um jogador que eu gosto muito de ver jogar e acho que tem condições para jogar em qualquer equipa do mundo. O Rafa vai jogar bem ao seu nível mais alto, acho que pode jogar em qualquer equipa do mundo. Foi isto que ele tentou dizer. Ontem achei que fez um jogo... Foi isto que ele tentou dizer. Porque é que não faz isso sempre? Ontem fez um jogo, fez uma exibição absolutamente extraordinária. Achei que foi o melhor jogador do Benfica, de longe, apesar de Darwin ter sido o mais decisivo, que entrou e marcou o gol. Não fosse ias achá-lo, não era? Ontem, o Jorge também achou, pelos vistos, também eu disse. Acho que... Mas Rafa também é um jogador, até uma pessoa, um homem com
com umas características um bocadinho distintas da maior parte dos jogadores de futebol. É um jogador que não gosta muito de ser pressionado, no sentido de... e até me alertaram para isso. Outros momentos de Rafa no Benfica, quando sentiu que havia muita pressão sobre ele, a tendência de Rafa não era responder positivamente a isso. Vamos ver o que é que Jesus consegue fazer com o Rafa. Para já, o Benfica é a equipa com mais jogos consecutivos sem perder em casa na Liga Europa. Jorge Jesus é o principal responsável por este registro. Em 20 jogos em casa, o atual treinador dos encarnados contabilizou 17 vitórias e 3 empates. Bruno Lage conseguiu 2 vitórias e 2 empates. No total, são 24 jogos sem perder no Estádio da Luz. Quanto a Rui Costa, está em isolamento por precaução. O agora vice-presidente do Benfica esteve em contacto com um familiar suspeito de estar infectado com Covid-19. Rui Costa falhou o jogo de ontem com o Rangers e deverá ficar afastado por mais alguns dias. O também administrador da SAD não deverá estar presente no banco do Benfica no jogo da 7ª jornada frente ao Sporting de Braga. Informações que vamos atualizar mais logo na Liga de Ouro, mas para já fique desse lado, a Jornal às 7 com o Francisco Pinho.